Para quem estava dormindo, tranquilo, eu já estou cravado e garantido na próxima Série A. Ontem tinha que abrir um olho, porque o Ceará perdeu pro Botafogo no Castelão. E eu falei, ó, abre um olho pelo menos, irmão. A casa não tá pegando fogo não, não tem incêndio nenhum ainda não. Mas abre um, que é legal, é bacana. Mas o Vitória ganhou. É bom abrir os dois. A casa ainda não tá pegando fogo. O cenário ainda é razoavelmente controlado pro Ceará. Mas a distância que tava em 7, agora tá em 4. E outra, o Vitória vai pro Barradão pegar o Corinthians. Se o Vitória ganhar, vai a 34. O Ceará tem 35, o Inter tem 35, o Galo tem 33. E o Ceará vai para 2 jogos fora de casa, Atlético Mineiro e Fluminense. E o Ceará não está jogando um futebol que te passe a certeza e a garantia que vai ter tranquilidade daqui pro final do campeonato. Eu ainda acho que o Ceará vai ficar na Série A, mas acho que vai perder posições ao natural. Não sei até que ponto vai, se vai cair para 14º, 5º ou 6º, mas a briga pela Sul-Americana ela tá muito maluca, né? No jogo tu é 10º, no outro tu é 15º, 14º. Então assim, abre o olho o Ceará. Vamos lá, rapaziada, para as probabilidades de permanência, de rebaixamento para a Série B, de permanência na Série A. O Vitória ganhou e colocou fogo no parquinho, irmão. Acho que quem tem 38 para cima, aí não precisa se preocupar com o rebaixamento mais não, porque pelo amor de Deus, né? Basta fazer 4, 5 pontos aí que já garantiu a permanência em 10, 9 jogos, pelo amor de Deus. Aí são uma catástrofe. Quem tem 36, se você for um pouco mais conservador, eu sou um pouco mais radical. Se você for um pouco mais conservador, quem tem 36 ainda tá no bololô, da briga pra não cair. Por exemplo, o Corinthians tem 36, né? Se o Vitória ganhar do Corinthians, vai acabar sendo um confronto direto. A distância do Corinthians pra zona pode cair pra 2 pontos. Se o Corinthians perder do Vitória no Barradão, a gente tá colocando aqui alguns cenários, tá? Sim, tá muito maluco essa briga pra não cair. Eu vou começar rápido aqui com as probabilidades, tá, gente? O Sport tá com 99,79% de chance de cair pra Série B. E aí, vamos lá. Eu já vou linkar aqui agora a projeção de Paulinho Pires, que ele traz os números redondos na matemática da projeção atual da briga pra não cair. Seguinte, o Santos ontem perdeu do Vitória. O sarrafo do Santos, que estava em 44 pontos, 45, caiu. Naturalmente porque ele perdeu o jogo. Vamos lá. Para quem hoje está fora do Z4, o balizador é o primeiro clube da zona de rebaixamento, que é o Vitória. Vitória tem 31 pontos, certo? 35% de aproveitamento. Projeção para quem hoje está fora do Z4, 42 pontos. Porque com esse aproveitamento aqui, o Vitória teoricamente vai fazer 41. Então, 42 pontos, um pontinho a mais aí para exigência. O Santos hoje é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento. Quem está no Z4 hoje tem que ser melhor pelo menos que o Santos. Santos tem 31 pontos, mas com um jogo a menos em relação ao Vitória. Por isso, percentual de 36,9%. Com esse percentual, o Santos faria 42 pontos. Então, para quem está hoje dentro do Z4, para não depender de critérios de desempate, tem que fazer 43. 42 para quem está fora, 43 para quem está dentro. Então, é a projeção de momento. Vamos lá. E aí, vamos lá, né? Já vou aqui adiantar um pouco a questão da projeção de Paulinho. O Sport ele precisaria fazer nos próximos 10 jogos 26 pontos. Ou seja, 8 vitórias e 2 empates ou 9 vitórias para escapar. Se o Santos ganhasse do Vitória ontem na Vila Belmiro, o sarrafo ia para 46. E aí o Sport seria obrigado a ganhar todos os jogos e rezar muito. É mais ou menos por aí. Agora não, agora o Sport tem gordura. Eu até tossi. Agora o Sport tem aquela gordurinha de, ó, se eu ganhar 8 e empatar 2, dá pra subir, dá pra ficar. Os 2 jogos contra o Flamengo a gente empata, pô. Aqui na Arena e o jogo lá no Maracanã. Antes o Sport era obrigado a ganhar os 10 jogos. Ou ganhar 9 e perder 1. Então, por isso que a probabilidade que antes de começar o jogo de Vitória e Santos tava em 99,8, agora tá em 99,79. Tem jogo, viu? Enquanto tem bambu, tem flecha. Vocês já ouviram esse ditado, né? Foi o que eu acabei de inventar. Bom, ferro forte já foi. E pela projeção atual do Sport deve chegar a 24 pontos. É mais ou menos por aí. Pro Fortaleza que tem 24, tem que fazer 19 pontos. Tem que vencer 6 jogos e empatar 1. De 10 que vai disputar. Perder apenas 3 jogos. Não vai também, já foi também. Pra mim já foi. E pela projeção atual do Fortaleza dos últimos 10 jogos, deve chegar a 33 pontos.
E é mais ou menos por aí, o Fortaleza vai ganhar mais uns 2, 3 jogos no campeonato e vai cair para a Série B. E o Juventude deve chegar a 34, é mais ou menos por aí também. Deve ganhar mais uns 2, 3 jogos e vai cair para a Série B com 3, 4 rodadas de antecedência, muito provavelmente. E aí eu já vou adiantar aqui para falar do Colossal. Vitória que ganhou ontem do Santos, vitória extraordinária. A gente já fez o vídeo de análise pós-jogo completa. Vou deixar aqui o link no card, tá? É o vídeo anterior a esse. Tem 31 pontos. Vai somar mais 8, vai chegar a 34 e não vai escapar do rebaixamento. Vitória. Atenção para o Vitória. Tem 31 pontos. Em ascensão no campeonato. Para chegar a 43, faltam 12 pontos. Para chegar a 43, portanto, mais 12. Tem 31, mais 12, 43. Tem que fazer 12 pontos em 27. Exigência de 44%. Aí eu peguei os últimos 9 jogos do Vitória. Foi exatamente o que ele fez, ó. 12 pontos, 44%. Então, se o Vitória repetir nas últimas 9 rodadas o que fez nas 9 anteriores, vai escapar do rebaixamento do Vitória. Vai fazer exatamente, ó, 43 para escapar do rebaixamento. Então... Ou seja, vai trocar de lugar com o Santos. O Santos entra na zona e o Vitória sai da zona. Se o aproveitamento continuar sendo o mesmo, é óbvio. E aí, vamos lá. Vamos voltar aqui para as probabilidades e olhar a tabela do Vitória, para ficar algo mais bem diagramado, mais bem correto aqui, trazendo para vocês a explicação. Probabilidade, Fortaleza 90.4, Juju 89.4, melhorou ali a probabilidade do Juventude, mas ainda assim é um cenário quase que do impossível, né? E aí o Vitória tinha mais de 60% de chance de cair antes de começar o jogo de Vitória e Santos. E o Santos tinha 17% de chance, então o gap ali era mais de 50%. Agora o gap que era de 50%, ou pouco mais do que isso, pouco menos, tá em 10%. O Santos subiu a chance de cair para 34,8% e o Vitória diminuiu a chance agora e tá em 44,6%. Então o gap ali tá em 10% pelos dados da UFMG. E aí vamos lá. Vamos pegar agora a tabela de classificação do Vitória, tá? Que é um cenário, se a gente for parar para analisar, plausível. Não sei se vai acontecer, não sei se o Vitória vai somar 11, 12 pontos que precisaria para escapar. 12 pontos ao todo, né? Mas cabe. Vamos lá. Eu vou começar de trás para frente. Os últimos 4 jogos do Vitória, dá para ele ganhar 3. Não tô falando que vai, tô falando que dá. Pega o São Paulo não querendo mais nada. Se agora o São Paulo não quer mais nada, já nessa rodada, imagina daqui pro final. Não vai querer mais nada. O Sport já vai estar rebaixado matematicamente. O Mirassol no Barradão dá pro Vitória pontuar. Vamos jogar 7 pontos nesses 3 jogos aí? Beleza. Restariam quantos pro Vitória escapar? 5 pontos. Se o aproveitamento do Santos continuar em 42 pontos. E aí o Vitória precisaria fazer 43, que seriam 12 pontos. Beleza, somou 7 aqui, perde do Palmeiras. Beleza. Aí você volta um pouco para a tabela. O Vitória tem que somar 5 pontos aqui. Contra Corinthians, Cruzeiro, Inter, Botafogo e Bragantino. Pela bola que o Vitória joga, é um time muito mais bem organizado com Jair Ventura, muito mais bem competitivo. Não é à toa que venceu 3 jogos no comando de Jair. Venceu pela primeira vez fora de casa ontem contra o Santos. E venceu pela primeira vez do Santos na história em São Paulo, ou na Vila, ou no Morumbi, ou no Pacaembu. Pô, é um time que tá dando sinais claros de evolução em relação ao futebol e em relação ao aproveitamento, aos resultados. Então assim, 5 pontos nesses 5 jogos? Dá. Dá pra ganhar até do Cruzeiro no Mineirão, pela bola que o Cruzeiro joga? O Ceará ganhou do Cruzeiro, o Sport quase ganhou do Cruzeiro, empatou merecendo ganhar, o Fortaleza amassou o Cruzeiro, o Bragantino colocou o Cruzeiro em desespero. Então assim, dá pra pontuar contra o Cruzeiro. Dá pra ganhar um desses 2 jogos, ou contra o Corinthians ou contra o Inter. E aí fazer 4 pontos e arrancar um empatezinho aqui nesses jogos. Cara, você olha pra tabela do Vitória e você fala, dá. Não sei se vai, mas que dá. E aí o Santos que abre o olho, viu? Porque senão pode voltar pra Série B do ano que vem. E o Vitória tá com aquilo ali apontado pro Shell, meu irmão. Essa é que é a realidade. Enfim, mas é bom deixar bem claro que não tem nada garantido pro Vitória, né, gente? Isso aqui é só uma projeção de uma possibilidade. Eu não tô falando que isso vai acontecer, não. Eu tô falando que é possível, tá? Só pra deixar claro. Porque tem a galera que me interpreta de forma errada. Ah, então você falou que o Vitória vai escapar. Não, não falei que o Vitória vai escapar. Ainda continua na zona. E tem um jogo a mais, né? É sempre bom a gente pontuar isso também. O Vitória colocou fogo no parquinho, mas é bom colocar o contexto que
Se tudo der errado pro Vitória, nesses jogos a menos do Galo, Santos, Inter e Ceará, a distância volta a subir de novo. Se o Santos ganhar o jogo a menos contra o Palmeiras, vai a 34, o Galo vai a 36, a Inter vai a 38, Ceará vai a 38. Então, assim, a distância hoje tá muito curta ali do Vitória pra essa galera. Se o Vitória empatar contra o Corinthians e o Santos perder do Botafogo, o Santos entra na zona. Mas assim, é sempre bom colocar o ponto que o Vitória tem um jogo a mais em relação a toda essa galera. Então ainda é um cenário muito difícil pro Vitória escapar. Até porque você não tem garantia que vai ganhar tantos jogos assim, né? Mas enfim, vamos aguardar. O Vitória tá em reação, né? Tá em franca ascensão. Pela projeção de momento, pelo percentual que tem o Santos, para escapar do rebaixamento hoje, o Vitória tem que fazer mais 12 pontos, o Juventude mais 17, o Fortaleza mais 19, o Sport mais 26. E o Vitória é o balizador. Aí já foi, né? Aí já foi. Exigência para quem está fora é 42 pontos. Santos tem 31. Para chegar a 42 faltam 11. 11 pontos em 10 jogos. Exigência de 36%. Peguei os últimos 10 jogos do Peixe. Fez 10 pontos. Um a menos que a exigência atual. Ferro. Fez 33%, tem que fazer 36 agora. Se o Santos repetir nas últimas 10 rodadas o que fez nos últimos 10 jogos, vai chegar a 41 e não vai escapar do rebaixamento. Vai cair o Santos. O Santos repetir a campanha recente, vai cair. Atlético Mineiro. Ferro forte, ele troca de lugar com o Vitória na tabela de classificação. Santos cai, Vitória fica. Aí vamos lá, rapidez, pegar a tabela do Santos. Eu até vou fazer essa análise também no canal Reserva, tá, gente? Eu vou deixar um corte mais completo sobre isso lá no canal Reserva. Ó, em tela pra vocês a tabela do Santos. Será que o Santos faz 11 pontos? Ele tem uma tabela fácil? Não. Pega o Botafogo próximo jogo, deve tomar ferro. Palmeiras depois no Allianz Parque, deve tomar ferro. Flamengo fora, deve tomar ferro. Cara, a tendência, só que aí o ponto, né? O Santos, ele pega o Fortaleza. Cadê o Santos e Fortaleza que sumiu, foi do mapa? Deixa eu até pegar aqui, Santos. Espera aí, pô. Sumiu do mapa, Santos e Fortaleza? Será que teve alguma coisa adiado? Enfim, ele pega o Botafogo fora, depois o Fortaleza em casa. A tabela diz isso, né? E aí é o seguinte. Tem que ganhar do Fortaleza. Porque assim, dos próximos 5 jogos do Santos, o Santos ele só é favorito contra o Fortaleza. De resto, ele é a zebra contra o Flamengo, contra o Palmeiras e contra o Botafogo. Aí beleza, vamos jogar 5 pontos pro Santos nos próximos 5 jogos? Ganha do Fortaleza, empata contra o Palmeiras e empata contra o Botafogo. Vai a 5 pontos, vai a 36. Aí depois ele pega o Mirassol na Vila. Tá arrombado. Mirassol tá no G4, tá jogando bem. Vamos botar um empate? 6, vai a 37. Inter, vamos botar que ele perde. Mas aí nos últimos 3 jogos ele pega o Sport na Vila, já rebaixado matematicamente. Juventude no Alfredo, já rebaixado matematicamente. E o Cruzeiro na Vila, já não querendo mais nada no campeonato, muito provavelmente. Já com sua vida aí garantida na Libertadores. E ainda com foco na Copa do Brasil. Então assim, você olha para os 3 jogos finais do Santos que dá para ele somar 7 pontos. Com os 6 que ele deve fazer aqui nesse bololô, deve chegar a 13. 13 mais 31, 44. Então eu acho que ele deve chegar ali aos seus 43, 44. Mas é sempre bom pontuar que a gente tá colocando a garantia que ele vai ganhar do Fortaleza, que não é garantia nenhuma. A garantia que ele vai ganhar de um Cruzeiro da vida, que não é garantia nenhuma. Então assim, não é fácil a tabela do Santos, tá? É uma tabela difícil. Mais difícil até do que a tabela do Vitória. Mas ainda assim, se o Vitória fizer 42, o Santos tem uma chance bem razoável de escapar. E tem um jogo a menos, é clássico, pode crescer até no próprio clássico contra o Palmeiras, né? Mas é um cenário preocupante pro Santos, viu? É preocupante demais. Tem 33. Para chegar a 42, faltam 9. 9 pontos em 10 jogos. Exigência de 30%. Peguei os últimos 10 jogos do Galo. Fez exatamente 9. O que precisa fazer agora? 30%. Então se o Galo repetir a campanha recente, vai chegar a 42 e vai escapar do rebaixamento. E assim, se de fato for preciso 9 pontos, pô, o Galo pega Sport na ilha, pega o Fortaleza, tem um confronto também, deixa eu até confirmar aqui com vocês, a tabela do Atlético Mineiro. Não é uma das tabelas mais difíceis, não. É o pior time do retorno, joga mal contra quase todo mundo, jogou mal contra o Sport, mas o Sport jogou pior do que o abaixo, do que o normal, e aí perdeu o jogo. Ó, o Galo pega o Ceará em casa, é confronto direto, jogo de vida ou morte. Aí pega ainda Sport, Fortaleza e Bragantino. Tipo, pô, aí ele deve somar uns 6, 7 pontos pelo menos.
E ele deve arrancar 2 pontos aí contra um Bahia, barra Vasco, barra Internacional. Então, se for 42, eu acho que o Galo, com sofrimento, com dificuldades, deve chegar nesse número aí. A chance do Galo de cair é 12,8, mas é bom abrir o olho também, né? E o Ceará? 6,6% de chance de cair para a Série B. Aumentou um pouco mais a chance, né, de cair para a Série B. Ainda é um cenário, de certo modo, tranquilo, razoável. Porque tem 35, precisaria fazer 7 pontos, né? Pela projeção de momento do Vitória. Se o Vitória não subir o sarrafo, porque se subir, é ferro forte, viu? O Inter tem 35. Para chegar a 42, faltam 7 pontos. Exigência 23%. Peguei os últimos 10 jogos do Inter, fez 11. 4 a mais que a exigência atual para escapar. Fez 36%, tem que fazer agora 23%. Se o Inter repetir a campanha recente, vai chegar a 46% e vai escapar. O Ceará também tem 35%, pessoal. Exigência de 23% de aproveitamento a partir de agora para escapar do rebaixamento, mais 7 pontos. 7 pontos em 30 jogos. Aliás, 7 pontos em 10 jogos, 7 pontos em 30, que vai disputar, portanto, exigência de 23%. Peguei os últimos 10 jogos do Ceará, ele fez 13 pontos, 6 a mais do que precisa fazer agora para escapar. Fez 43%, tem que fazer 23%. O Ceará repetir no final a campanha recente, vai chegar a 48% e vai escapar. Beleza. Aí eu nem vou alongar tanto debate aqui sobre os outros times, porque tem uma gordura boa e tal, Grêmio, Corinthians, Bragantino. Isso é um debate até um pouco mais profundo para depois, se essa galera se aproximar um pouco mais da zona, tá? O Ceará, se for preciso fazer 7 pontos daqui pro final, já que o sarrafo subiu para 41 pontos, a projeção do Vitória, e aí com 42 tu permanece, o Ceará pega Galo e Fluminense fora. Bom abrir o olho. Porque a distância pode encurtar para 2 pontos. Se o Vitória ganhar do Corinthians e tal, o Vitória joga em casa, o Ceará joga 2 jogos fora. Aí depois o Ceará, se perder os 2 jogos ou empatar um, ele já vai pressionado pegar o Fluminense, que é duríssimo. Depois Clássico Rei. Cara, o que pode salvar o ano do Fortaleza é a queda do Ceará para a Série B. E aí talvez, se o Ceará estiver brigando para não cair até o final, aí o Fortaleza pode dificultar a vida do Ceará, tentando empatar nesse Clássico Rei, não sei o que é que vai acontecer. Aí depois Corinthians fora, duro, Inter, duro, Mirassol fora, duro, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. Cara, é o que eu já falei ontem na live. O Ceará não pode depender de fazer mais do que 3 pontos nesses últimos 4 jogos, não. Porque se o Ceará precisar fazer 4 pontos nesses últimos 4 jogos, deve cair para a Série B. Isso aqui eu tô falando na briga para não cair, tá, gente? Precisar fazer 1, 2, deve fazer. 3 já é um pouco arriscado. 4 deve cair para a Série B se precisar fazer 4 pontos nos últimos 4 jogos. A tabela do Ceará é uma tabela bem chata. Bem chata mesmo. O Ceará não deve pontuar muito, não. Acho que deve fazer ali os seus 7, 8 pontos e vai ficar no limite ali na 16ª, 15ª colocação. Sei lá, ganha um Clássico Rei da vida aí. Tenta. Cara, de verdade, eu olho pra tabela do Ceará e eu não consigo achar o Ceará ganhando mais do que 2 jogos, não, viu? Bota aí vitória contra o Fluminense, vitória contra o Fortaleza, sendo bem otimista. Bota empate contra o Internacional, já vai a 7 e aí já permaneceria pela projeção atual. Mas, rapaz, sei não, viu? Ó, 2 olhos ligados. A casa não começou a pegar fogo, não, mas sinal de alerta tá aí, viu? Sinal de alerta tá aí. E quando eu falo sinal de alerta, não é nem só pra rebaixamento. É pra pegar vaga na Sul-Americana. E o Ceará não vai ter facilidade, não. Pra mim é o pior time aí em relação à qualidade técnica do G10 pra baixo, na minha opinião. Só que, lógico, tem mais encaixe por Léo Condé, né? Um time mais bem treinado do que a média dessa galera. Por isso que tá com 35. Porque se o time do Ceará fosse mal treinado, estaria na zona do rebaixamento com 26 pontos. Bom, é isso, meus amigos. O pacotão geral da briga pra não cair. O resto, tipo Inter, Corinthians, Bragantino, eu não vou nem alongar muito debate porque tá muito longe aí. Então, acho que nem é um foco tão grande assim nesse momento do canal, não. É mais o Vitória, o Santos, o Galo, e aí vem depois o Inter e o Ceará correndo por fora, mas ainda assim num cenário bem factível para permanecer. Sem tanto desespero, sem tanto perrengue. Enfim, aguardar. Tamo junto, tamo de volta mais tarde em vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, todos e todos. Tamo junto. Valeu, gente. E o olho.